Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui, iniciando essa semana, segunda-feira, na presença do Senhor. E vamos separar esse momento para a gente estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus, ouvir, o que Deus ele quer falar conosco através das Escrituras. Para iniciar esse período, eu gostaria de convidar os irmãos para a gente iniciar com uma oração. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra. Obrigado por tantas bênçãos concedidas a nós, pelo final de semana. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia, pela nossa saúde, pela tua provisão, Senhor Deus, em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor cuida de nós a cada momento, a cada instante. Neste momento, Senhor Deus, que nós estamos aqui para escutar um pouco mais da sua palavra, rogamos a Ti que a sua palavra venha falar aos nossos corações, que o Senhor esteja aplicando a sua palavra em nossas vidas, naquilo que nós precisamos, ó Deus, melhorar a cada dia mais. Em nome de Jesus Cristo, essa é a minha oração que eu lhe faço. Amém. Amém, meus irmãos. Dando continuidade aqui em nossos estudos, falando sobre promessas, eu gostaria de falar de mais umas promessas que a palavra de Deus, ela fala para nós. Hoje eu gostaria de tratar sobre a promessa da oração atendida. Então, a palavra de Deus, ela é rica em promessas. Nós vimos que ali pelo menos 300 capítulos da Bíblia são capítulos proféticos, né? Então, falando de profecias, né? E aí nós temos textos específicos que falam para a gente sobre algumas profecias que nós já podemos usufruir hoje, né? Então, vamos ver aqui sobre a promessa da oração atendida. E eu gostaria de ler aqui alguma gama de versículos para a gente perceber como é rica esta promessa na palavra de Deus. Olha só o que diz Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 8, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Um texto bem simples, mostrando diretamente que aquele que busca a Deus em oração, Deus ele responde em suas orações. Olha só a promessa da oração atendida aqui. Mas olha só o tanto de outros versículos que falam disso também. Mateus capítulo 18, versículo 19, diz assim: Em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Promessa da oração atendida. Se dois concordarem, Deus irá ouvir, Deus irá atender a oração ao pedido deles. Olha só outros textos. Mateus 21, 22 diz assim: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Olha só, bem simples e bem direto. Pediu, creu, então você vai receber. Um outro texto também, Marcos capítulo 11, versículo 24, diz assim: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Outro versículo falando da oração atendida. João capítulo 14, versículo 13, diz assim para nós: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Mais um versículo mostrando sobre a oração atendida. João 17, 7 diz assim para nós: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, meus irmãos, note quantos versículos nós estamos analisando, de versículos que dizem diretamente que o nosso pedido é ouvido e é atendido por Deus. Olha só mais um versículo. João 16, 23 diz assim: Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Olha só, oração feita no nome de Jesus Cristo, Deus ele irá atender. E mais outro versículo, Tiago 5, do 15 ao 16, diz assim: E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados.
muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Oração atendida em favor dos nossos irmãos. E o último versículo que eu gostaria de apresentar. 1 João, capítulo 3, versículo 22, diz assim: E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Meus irmãos, aqui eu quis trazer tantos versículos que mostram claramente sobre essa promessa da oração atendida. Creio que seja uma promessa que a Bíblia mais repete durante o discurso da narrativa bíblica. A promessa da oração atendida. Então, Jesus Cristo, as Escrituras sempre dizem que aquilo que a gente pedir para Deus, a gente vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai se abrir. Então, versículos que dizem diretamente. Então, a promessa da oração atendida. Só que talvez, meus irmãos, essa promessa seja a promessa que nós menos acreditamos. E eu falando por mim também. Talvez de todas as promessas que nós temos na palavra de Deus, talvez essa, a promessa que Deus ele ouve e atende a nossa oração, talvez seja a promessa que nós menos acreditamos. E por que talvez nós menos acreditamos nessa promessa? Porque realmente, muitas vezes, nós oramos, nós pedimos, nós suplicamos a Deus e muitas vezes nós não obtemos aquilo que pedimos. E a gente pode ficar com dúvida, será que a palavra de Deus não é fiel? Será que esses versículos não se aplicam a mim? E o que está acontecendo? Porque a palavra de Deus é bem direta. Se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. Se você pedir para Deus, Ele vai atender a sua oração. Por que então, muitas vezes eu faço orações, súplicas a Deus e muitas vezes minhas orações não são atendidas? É nestes momentos que Satanás ele se aproveita de jogar os seus dardos inflamados em nossas mentes. É nesses momentos que ele se aproveita em dizer que Deus ele está falhando, que esses versículos aqui que nós temos na Bíblia não são para nós, que esses versículos aqui mostram que Deus ele não é fiel, porque ele fala uma coisa, mas no dia a dia eu não estou usufruindo desta coisa. E a gente pode ficar pensando, por que então essas promessas são tão claras em dizer que Deus ele atende às nossas orações e porque muitas vezes eu faço orações e Deus ele não atende? Eu não obtenho respostas dessas orações. A Bíblia vai apresentar, meus irmãos, o porquê disso. As promessas de Deus elas são fiéis e a Bíblia apresenta onde é que está o problema. Ela vai dizer, o problema não está em Deus. O problema não está nas Escrituras, na fidelidade aqui destes textos, porque Deus ele é fiel. A Bíblia vai apresentar, meus irmãos, que o problema está em nós. E a Bíblia vai colocar limites em nossas orações. Olha só alguns limites que eu gostaria de demonstrar aqui, que a Bíblia mostra por que Deus ele não atende às nossas orações. Esses versículos que nós lemos aqui, eles são reais. Então, eles estão falando que Deus ele atende às nossas orações. Só que a palavra de Deus também nos mostra algumas orações que ele não atende. O porquê? Porque o problema está em nós. Olha só, a Bíblia ela ensina que Deus não ouve a oração do homem que está em pecado e não quer se arrepender. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Um versículo mostrando aqui claramente que as orações do marido, um exemplo que ele está dando aqui, pode ser interrompida se ele não estiver tratando a sua esposa com dignidade, se ele estiver em pecado, se ele não se arrepende desse pecado, se ele não procura consertar o relacionamento com a sua esposa. Deus ele não ouve suas orações, as suas orações são interrompidas. Olha só porque Deus então não atende muitas das nossas orações, por causa de pecado em nossas vidas. Olha só também Salmos, capítulo 66, versículo 18, diz assim: Se eu, no coração,
contemplar a vaidade, ou se eu olhar para o pecado, o Senhor não me teria ouvido. Olha só, se eu guardar em meu coração o pecado, Deus não me teria ouvido. Um versículo mostrando claramente que o pecado não arrependido, não confessado, mas guardado e escondido em nossos corações, impede que Deus ele atenda às nossas orações. Mais um versículo? Olha só o que diz Isaías 59, 1 e 2. Um texto bem clássico. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, olha se o seu pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Meus irmãos, pecado encoberto, pecado escondido, pecado guardado, que nós temos em nosso coração, que a gente não quer entregar para Deus, não queremos nos arrepender, ou estamos escondendo ele em nossa vida, isso faz com que Deus ele não ouve, não atenda às nossas orações. Esses versículos mostrando claramente por que então que muitas vezes eu faço pedidos a Deus e ele não ouve as minhas orações. Então Deus aqui ele coloca alguns limites para a oração. Olha só, um outro motivo porque Deus ele também não atende algumas orações. Deus ele não ouve a oração da pessoa que não libera perdão, a pessoa que não perdoa. Olha só o que diz Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Dizem assim: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Olha só, daqui mostrando que quando nós não liberamos perdão para alguma pessoa que talvez fez algum mal para nós, mas guardamos esse rancor, a Bíblia também está mostrando que Deus ele não ouve as nossas orações. Então, pecados escondidos em nossas vidas impede que Deus ele atende às nossas orações. Mais um motivo? Deus ele também não atende oração egoísta. Aquela oração egoísta, Deus ele não irá atender porque ele sabe o que é melhor para nós. Olha só o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 3. Diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres. Meus irmãos, olha só, mais um motivo porque Deus ele não atende às nossas orações, né? Algumas das nossas orações ele não atende porque nós temos alguns pedidos que são egoístas para simplesmente nos esbanjar em nossos prazeres, mas não está de acordo com a vontade de Deus. Então, um versículo mostrando claramente, nós sabemos que Deus é o nosso Pai Celestial. E ele, como pai, ele sabe dar as melhores coisas para os vossos filhos. Jesus Cristo, lá em Lucas mesmo, ele disse dos pais terrenos. Ele até disse assim: ora, se vós que sois maus saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Se até nós, que somos pais terrenos, e Jesus Cristo nos chama de maus, porque nós somos pecadores, nós sabemos fazer coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então, pedidos egoístas, Deus ele não irá atender porque ele tem em vista coisas melhores para as nossas vidas. Às vezes nós fazemos pedidos e orações para Deus, mas simplesmente são pedidos carnais, pedidos para esbanjarmos em nossos prazeres terrenos. Deus ele sabe o que é prejudicial para nós, ele sabe o que é melhor para nós, porque ele é um pai tratando com os seus filhos. E aqui nós vemos mais uma situação, um limite que Deus ele coloca na sua promessa de atender às orações. Algumas ele não vai atender, porque pecados escondidos do seu coração. De outras pessoas não vai atender, porque não está liberando perdão. De outras pessoas, ele não vai atender às suas orações, porque estão fazendo pedidos egoístas. Então, qual é o tipo de oração que Deus atende? Já que a promessa é que ele ouve as nossas orações e atende, então qual que é o tipo de oração que Deus ele atende? E a gente vai descobrir pela palavra de Deus, que é aquela oração
que é feita segundo a vontade de Deus. Olha só o que diz 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. E esse é um versículo para você guardar em seu coração. Diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Meus irmãos, aqui nós podemos perceber que Deus, ele atende às nossas orações. As orações que nós fazemos que são segundo a vontade de Deus. Você pode lembrar da oração de Jesus Cristo, como que ele estava aqui na terra e como ele orava. Quando ele estava no jardim do Getsêmani, ele disse lá: Pai, se possível, passe de mim esse cálice de ira que será derramado sobre mim. Só que olha só o que ele fala: mas não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. Meus irmãos, a oração feita segundo a vontade de Deus é a oração que vai ser atendida. Então, o que nós podemos tirar como lição para as nossas vidas com base nesses versículos da promessa da oração atendida? Então nós devemos aprender a conhecer qual é a vontade de Deus. Isso nos ensina que nós devemos estudar cada dia mais a Bíblia para conhecer a vontade de Deus e desta maneira, conhecendo a sua vontade, as nossas orações serão direcionadas para a vontade de Deus. Então, Deus atende às orações. Todos esses versículos, pedi dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, aquele que pedir, então Deus vai responder. Todos eles são reais, todos eles são fatos e promessas reais em nossas vidas, só que essas promessas serão usufruídas por nós quando fizermos orações não segundo os nossos desejos egoístas, mas segundo a vontade de Deus. Quando você ora segundo a vontade de Deus, então Deus, tenha certeza que Deus ele ouvirá a sua oração, porque ele sabe o que é melhor para você. Então, procure conhecer a vontade de Deus e isso vai direcionar a sua oração. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Deus, por tantas promessas que nós temos na sua palavra e obrigado por essa promessa que o Senhor tem nos dado, que nós podemos ter certeza que as nossas orações serão atendidas pelo Senhor. Rogamos a Ti que a cada dia mais possamos conhecer a sua vontade e dessa maneira orarmos segundo a sua vontade, porque essas orações que o Senhor atende em nossas vidas. Nos ajude, Senhor Deus, a cada dia e a confiarmos no Senhor, termos certeza que o Senhor ouve as nossas orações. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, que Deus continue abençoando a vida de cada um, suas famílias também, e que os irmãos continuem nos acompanhando em nossos próximos estudos.